o jornalista Paulo Sotero, jornalista, pesquisador sênior do Brasil Institute no Wilson Center em Washington. Paulo já esteve conosco aqui de uma outra vez e nós nos conhecemos pelo menos há mais de 50 anos. Seja bem-vindo, Paulo. Me E diga aí, uma Cláudio? coisa, vamos começar pelo relatório. Você chegou a dar uma olhada nesse relatório? Sim, muito por cima, porque esse relatório perdeu, Claro. perdendo importância e credibilidade. Ah, é? Já vem ao tempo? Já há algum tempo. Nos anos 70, quando ele começou, houve, inclusive, esse relatório foi o motivo pelo qual o Brasil fez a denúncia unilateral do acordo militar Brasil, de cooperação militar Brasil-Estados Unidos, que, enfim, era um produto da cooperação entre os dois países na Segunda Guerra Mundial. Ano, acho que foi 77, 78. O relatório continuou anualmente, há lá uma divisão, lá um povo lá do Departamento de Estado que faz isso. Ele foi tendo umas nuances à luz da preferência do governo que estava no poder, né? E sempre aliviou um pouco para os amigos, apertou mais para os adversários e tal. Agora, com o atual governo, eu acho que não há nenhuma razão para se considerar esse documento, porque, enfim, ele tem esse propósito que você descrevia agora, né? Esculhamba as democracias, como a brasileira. Nós que, né, vivemos isso, não, Noblar? É verdade. Humanos no Brasil e tal, sabemos que o Brasil hoje é uma democracia séria, quer dizer, um país onde, claro, tem abusos, tem em todos os lugares, tem aqui também, mas não é um país que tenha já uma política de violar direitos humanos, como infelizmente já tivemos. Então, esse relatório eu acho que é algo que, enfim, nessa era atual, faz o que fazem todas as ações da atual administração, que é gerar controvérsia, que isso gera manchete e é disso que se trata. Mas não eu acho que não tem nenhuma consequência maior, a não ser criar essa irritação imensa e aumentar a distância em relação aos países mencionados, né? De um lado ou do outro, porque eu imagino que as oposições nesses países claramente ditatoriais, de regimes de força, as oposições ficam alarmadas com isso, né? Porque antes viam nos Estados Unidos e nas democracias ocidentais tradicionais um aliado, uma espécie de protetor e tal. Hoje você já não vê mais isso e estamos nesse novo mundo muito pouco interessante e bastante aflitivo, que é o que nós estamos vivendo aqui. Eu noto aqui, onde eu moro, que é um bairro próspero, é um bairro simpático, enfim, como é aí, os lagos aí em Brasília, né? Mas as pessoas estão, inclusive este bairro aqui é especialmente tendencioso aos democratas, é mais liberal do que é conservador. E não é muito hábito das pessoas discutirem muito política na rua, mas quando isso acontece, você sente que está todo mundo bastante, até amedrontado, né? Eu acho que é algo que eu nunca tinha visto aqui. Já uma senadora do Alasca, republicana, que disse outro dia, numa dessas reuniões com o eleitorado dela, que estamos todos com medo. Medo do quê? Enfim, desses éditos, né, que saem hoje da Casa Branca, dessa escolha de inimigos, é uma tristeza. Eu espero que eu moro aqui há 45 anos, nunca vi, e acho que isso passará, né? Eu suponho que esse regime completará aí o seu tempo e será substituído por um outro. Mas é verdade, é chocante, é triste, né? É deprimente, mas é o que temos para hoje. Agora, Paulo, me diga uma coisa.
Já aconteceu em governos passados o que está acontecendo, por exemplo, em Washington, onde você mora há tanto tempo agora, ou seja, de repente o presidente da República decretar uma situação de emergência, eu não sei se chama aí de situação de emergência, de intervenção federal. Mas, enfim, como é que foi anunciado essa semana e que aí a polícia passa a ficar sob o controle do governo federal, no caso o governo Trump, que pode mobilizar até o FBI, como está mobilizando, para eventualmente ajudar no policiamento local, e tudo isso a pretexto de que a violência aí em Washington tem aumentado muito, quando os gráficos mostram que não, que pelo contrário, tem caído de um tempo para cá. Me fala um pouco mais sobre o que é que de fato está acontecendo com Washington neste momento. Não, Washington, como você bem disse, é um distrito federal, Distrito de Colômbia, é, uma, é um lugar, enfim, que hoje vive uma grande harmonia, né? Eu lembro quando eu estive aqui, até morava no Recife nessa época, Uhum. 70 e... Meu Deus, quando foi isso? Meu Deus, não fala isso, esconde, esconde, esconde. 79, 70. Não, eu estava ainda na faculdade. Eu vim para cá junto com alguns outros, enfim, jornalistas e pesquisadores. Então, nós estávamos ainda no colegial, na faculdade. E viemos no programa, e eu lembro de ter saído aqui, onde é a região onde está a George Washington University. A gente sentia a tensão racial na rua. Você não. Era a época daqueles, como é que chama? Black Power, aqueles cabelos. Exatamente, grandes. Hoje, já há muitos anos, já não tem isso. Você circula onde você bem entende. Há bairros, como em qualquer lugar do mundo, há um ou outro bairro que é conhecido por ter mais problemas de violência. Mas hoje em Washington, sobre esse assunto, né, esse do relatório de direitos humanos, isso está previsto em lei, sai todo ano, mais ou menos na mesma época, etc. Agora, o outro assunto aqui, que é da semana, e Claro, é a, esse. causou uma certa surpresa, que o presidente decidiu fazer uma intervenção no Distrito de Colômbia e assumir o controle da Polícia Municipal, que, enfim, dizendo que aqui está morrendo muita gente, é muito violenta, muito crime, etc. Isso foi verdade no passado. Washington, nos anos 90, foi até conhecida como a capital americana do crime. Tinha, estou vendo aí que vocês estão pondo a prefeita de Washington, que é uma democrata. O Washington teve, enfim, problemas gravíssimos. Eu acho que chegou a ter, o Distrito de Colômbia, perto de 500, ou se não um pouquinho mais, homicídios por ano. Tá? Hoje tem menos de 200 homicídios por ano, que obviamente é um número grande, mas é bem menor do que já foi. Nos últimos anos, os serviços policiais aqui de Washington, do distrito, melhorou bastante. Enfim, não é considerado mais um problema que foi no passado. Houve um esforço muito grande para enfrentar isso. Então, por que isso? Porque na atual administração existe, em função do líder, a necessidade de criar fatos que o mantenham na ribalta, que mantenham nas manchetes, enfim. E aí você inventa um fato, que Washington está entregue ao crime, sabe? Não é verdade, não está. É uma cidade segura. Eu, de vez em quando, inclusive, circulo pelos bairros. É uma cidade, não é, ainda não sei se é majoritariamente negra, já foi, 70 e tantos por cento, quase 80% da população do distrito de Colômbia era de negros. Isso tem a ver com a guerra civil, as pessoas que vieram
para Washington os negros que vieram em busca de proteção, né, saindo lá dos estados do sul, mas isso não, hoje é uma cidade que suburbanizou, né, e tem vários bairros, inclusive há vários prósperos com maiorias de afrodescendentes. Tá? Agora, por que essa crise? Porque, enfim, está faltando assunto, talvez. Aqui você tem que ter hoje a expectativa de que todo dia, toda semana, haverá um grande fato que o presidente, usando o púlpito da Casa Branca, né, usando essa plataforma, diz que, enfim, esse é o grande problema e estamos enfrentando desta ou daquela forma. Foi assim com essa coisa das tarifas, e tenha sido assim com outros temas, e você vive, enfim, numa, num lugar que é o centro irradiador deste tipo de maluquice. Tratando-se dos Estados Unidos, as pessoas ficam chocadas, porque, enfim, embora os Estados Unidos não estejam isentos de mau comportamento ao longo das décadas, ao longo da história, como nós bem sabemos no Brasil, como Claro. sabemos na América Latina e outras partes do mundo, é um país, enfim, hoje um país civilizado, um país com, ao longo de muito tempo, governos republicanos e democratas, enfim, criaram instituições importantes, uma que as pessoas até se surpreendem, né, quando lembradas, por exemplo, de que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos foi criada pelo Nixon. Né? É uma coisa importante lembrar que não são só os liberais ou os mais à esquerda que criam coisas progressistas. Houve também em governos conservadores iniciativas importantes. Washington é uma cidade, enfim, eu estou aqui há 45 anos, eu gosto muito, meus filhos foram criados aqui, e as pessoas ficam absurdadas, ficam muito surpresas com esse tipo de notícia, porque esta aí, por exemplo, em relação ao fato de que Washington é uma cidade de criminosos e o crime está, enfim, mandando, etc. Isso já foi verdade lá no passado, muito antes até desse Trump entrar na política, mas não é mais. Mas, enfim, é o fato que ele criou. A semana que vem ele vai criar outro, entende? Nós não precisamos nos surpreender. Os Mas diplomatas. como é que os americanos reagem a isso, Paulo? Ou não reagem, ficam apenas espantados e Olha, A opinião surpresos? pública. alguns reagirão dizendo, olha, é isso mesmo e tal, mas com preconceito, entendeu? Eu acho que a maior parte não reage, quer dizer, se você usar as pesquisas como para medir, reagem aumentando manifestações contrárias ao Trump. Ele está ficando mais e mais impopular. E isso, uma hora dessas. Bom, ele já mandou embora um. Quem mandou embora outro dia? Não era que controlava os empregos, não eram estatísticas Do sobre emprego, Global não? Labor Statistics, que é uma É. agência respeitabilíssima. Por quê? Porque o número de empregos criados nesses últimos 2 meses, eu acho, foi, enfim, pequeno. E ele achou que isso tinha sido manipulado para, enfim, prejudicar o seu governo. Não, são as pessoas. E aí vieram, inclusive, ex-diretores dessa repartição, republicanos, disseram: não, nós fazemos as coisas com muito critério e não tem nada de partidário nisso, é a realidade. Estimamos os valores, a taxa de desemprego, quantos empregos novos criados, e se não vai ao encontro, se não coincide com o desejo momentâneo do líder, há esses
a roubos, e nesse caso, quer dizer, pegaram uma moça que é funcionária do Bureau of Labor Statistics há décadas, doutora na área dela, e tem essas burocracias, tem gente muito preparada que faz isso, né? Quer dizer, quem perde é o país, e eu acho que acontecerão outras coisas do tipo como tem acontecido. Se você me permite, no nosso caso, aconteceu algo que, em função da figura que foi presidente aí e que hoje tem um filho aqui, investindo em criar cisânia, né, criar confusão, Uhum. o nosso querido Brasil virou uma espécie de inimigo da vez. Entende? Então, qualquer coisa em relação ao Brasil terá, como teve essa decisão agora dos impostos, das tarifas, desculpa, sim, no próprio comunicado, então é aberto, isso não está ninguém, você não precisa nem deduzir que é assim, está escrito, porque o Brasil é um país que desrespeita direitos humanos, como tem feito com o ex-presidente da República, que é uma pessoa da ala política do presidente atual aqui e tem um filho que promove isso e que, inclusive, já li que ameaça as pessoas aí, dizendo que se não se comportarem, acontecerão outras coisas. Li também, Noblar, isso que o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, teve o seu visto de entrada aqui cassado e várias outras coisas, um com quem eu me dou muito bem, visito aqui frequentemente, teve filhos que estudaram aqui, que é o Barroso, O Barroso, presidente do o Supremo. atual presidente do Supremo, né, que vem aqui bastante, vinha bastante, e, enfim, é uma pessoa claramente um simpatizante dos Estados Unidos, como são, imagina a maioria dos brasileiros. Agora não, porque tem essa sorte, uma espécie de, enfim, escolheram aqui o Brasil, né, para criticar como inimigo, que o Brasil não é, nunca foi, os Estados Unidos. Agora, essa gente que trabalha hoje, que está no poder, não sabe muito da história que foi a presença de soldados brasileiros na frente lá da Itália durante a Segunda Guerra Mundial e várias outras cooperações que resultaram. Uma delas, por exemplo, que eu acho que é talvez a mais importante, resultaram no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que nos deu o nosso programa espacial, que nos deu a Embraer. Isso é tudo resultado de cooperação não só com os Estados Unidos, mas com outras nações também. E é algo que está se perdendo e vai ter que ser reconstruído depois. Né? O lugar, eu não estou usando mais o meu título de ex-diretor do Instituto Brasil do Wilson Center, porque o Wilson Center foi basicamente fechado, ele foi reduzido ao mínimo que ele pode ser reduzido, porque ele está numa lei. O Wilson Center não foi criado por a vontade de alguém, foi criado por uma lei e o Brazil Institute era um programa que eu transformei, quer dizer, eu tive a chance, enfim, a incumbência de elevar, era um programa e foi elevado a instituto. Mas hoje já não existe mais lá. Há uma boa notícia que o Brazil Institute, graças a uma moça muito boa, trabalhadora, talentosa, que é a Bruna Santos, que assumiu o Brasil Institute agora no ano passado, ela conseguiu fazer uma transferência da atividade do Brasil Institute para o diálogo interamericano. E está lá agora, enfim, ela tem
vai continuar a fazer um bom trabalho, agora num ambiente bem menos favorável, porque, enfim, quando um governo aqui sabe, decide que um governo outro é um inimigo, critica muito, os empresários, por exemplo, têm menos motivação para apoiar esses programas, né? Eu, ao longo dos meus 14 anos no Wilson Center, eu consegui, que era a tarefa principal, além de refletir, escrever, participar de debates e tal, era levantar fundos para o Instituto, para iniciativas do Instituto. E eu levantei bastante dinheiro, acho que, não lembro mais, mas algo em torno de 5 milhões de dólares em 14 anos. De doações ou uma espécie de serviços prestados. Por exemplo, Ô Paulinho, oi, é que o tempo já terminou. opa, então, E aí a produtora tá em cima de mim. Ela não me perdoa quando há estouro de tempo. e nem vai me perdoar. Então vamos parar. Vamos parar. Olha, muito obrigado pela sua participação e voltaremos sempre, por favor. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado, Obrigado, Paulo. Tchau. Um forte abraço. Outro abraço, você, Tchau. casa. Tchau, tchau. Muito obrigado. Alice, por favor, solta